Aqui no estádio Beira-Rio, o Internacional teve uma vitória importantíssima por 1-0, gol de Ener Valencia contra o Red Bull Bragantino. Se afastou da zona de rebaixamento e está muito próximo de confirmar uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. Restando 3 jogos, o técnico Eduardo Cudê falou sobre o que irá fazer nessas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. O sentimento de alívio que existe no bastidor do Internacional aqui no estádio Beira-Rio. O meia uruguaio Carlos de Pena disparou muito contra a imprensa também aqui na zona mista. E Maurício deixou completamente em aberto o seu futuro, possivelmente fora do Internacional. Nesse vídeo a gente traz todas as repercussões e o que aconteceu no vestiário e no bastidor do Inter depois dessa vitória por 1-0 contra o Red Bull Bragantino. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, direto aqui da zona mista do estádio Beira-Rio, depois dessa vitória importantíssima do Inter por 1-0 contra o Red Bull Bragantino, vitória que deu uma tranquilizada no bastidor do Internacional, uma vitória difícil, o Inter com um gol de pênalti do Ener Valencia, o Inter fez um bom primeiro tempo, de muita intensidade, criando oportunidades, mas também dando espaço lá atrás para o Red Bull Bragantino, e no segundo tempo, depois de estar com 1-0 ao seu favor, segurou o resultado e conseguiu essa vitória importantíssima aqui no estádio Beira-Rio. O Internacional chega à 11ª colocação, 46 pontos, se distancia da zona de rebaixamento e hoje está fora da zona e com uma diferença aí de pelo menos 5 pontos do Z4, restando 3 rodadas pela projeção atual de pontos. Quem fizer 46 não cai para a segunda divisão, é a projeção atual. Vamos ver o que acontecerá nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas o principal que ficou por aqui é o sentimento de alívio. Sentimento de alívio que se tem aqui do torcedor no estádio Beira-Rio. A gente viu depois do apito final muita comemoração do grupo de jogadores que se abraçou, abraço forte, apertado, muita comemoração também no vestiário do Internacional, dos dirigentes do Inter que a gente encontrou aqui também no meio do caminho. Esse foi o principal sentimento de todos aqui no Beira-Rio depois dessa vitória do Internacional contra o Red Bull Bragantino. Começando pela repercussão, o técnico Eduardo Cudê falou em entrevista coletiva. Ele destacou que o Inter teve dias de trabalho, que isso foi muito importante, que foi falado da importância de ganhar essa partida mais do que a atuação. E o Cudê destacou, hoje o que sobretudo o importante era o resultado, mais do que a atuação. O Cudê destacou que enfrentou uma equipe jovem de velocidade, que joga muito bem, é muito bem treinada pelo Pedro Caixinha e que o Bragantino não tinha pressão. E que isso era muito importante. O fato do Bragantino ser um time que não joga pressionado era positivo para o lado deles, mas também era positivo para o Inter poder, diante da pressão que o Inter sofria, atacar esse Bragantino e conseguir criar as oportunidades, tanto que ele destacou que baixou as linhas no segundo tempo, deu a bola para o Bragantino e que ainda assim o necessário eram os 3 pontos e foi o que o Inter fez. Ele destacou as escolhas dele também para a partida, em relação ao Bruno Henrique, que entrou na vaga do Arangues, e o Luca, que foi escolhido na vaga do Alan Patrick, os dois suspensos. Ele destacou que o Alan Patrick e o Arangues são os 2 jogadores que mais atuaram na temporada, que muita gente reclama quando eles saem por cansaço, mas que esse período também foi importante para eles se recuperarem ao longo da data FIFA e também não estarem em campo hoje. Vão voltar contra o Cuiabá no meio de semana lá na Arena Pantanal, no Mato Grosso, já recuperados o Alan Patrick e o Ener Valencia. E que ele teve o Bruno Henrique, que é um cara de mais contenção, de marcação forte, mas que também tem qualidade com a bola no pé, e que ele escolheu o Luca pelo que ele viu nas atividades durante a semana no CT Parque Gigante, que o Luca mereceu, que é um jovem, um jogador de juventude, que corre muito, que se entrega muito. E o Cudê também elogiou bastante o retorno do René, depois de um mês afastado dos gramados por uma lesão na posterior da coxa esquerda. O René voltou hoje ao time titular do Internacional. Eu até questionei o Cudê, porque o Inter chegou aos 46 pontos, a tendência pela projeção atual do Campeonato Brasileiro é que com 46 pontos não tenha como o time cair para a segunda divisão, estar dentro do Z4 e cair para a Série B, mas ainda assim eu perguntei se com essa já distância, uma confirmação de vaga na Sul-Americana, ele pode colocar jogadores reservas, dar uma rodagem para jogadores mais jovens nas últimas rodadas. Ele disse que não vai fazer isso, que não vai fazer por pena de ninguém, que vai escalar quem estiver melhor, o time titular que a gente está acostumado a ver, e tanto que ele brincou, senão ele teria que dar um tempo até para nós jornalistas entrarmos em campo, quem sabe, e jogar com a camiseta do Internacional. Ele destacou ainda, o técnico Eduardo Cudê, sobre o cansaço
da equipe. Que a gente viu no segundo tempo, o Inter cansou bastante, o Maurício arriando a meia, o Johnny da mesma forma, o Luiz Adriano, que entrou no intervalo do jogo, parecia também meio cansado, o próprio Gabriel Mercado, o próprio René, o Bustos também, e ele disse que tem um problema de calendário. O Inter agora vai jogar 4 rodadas em 1 semana e meia. O Inter jogou hoje, vai jogar quarta contra o Cuiabá, joga já sábado contra o Corinthians e depois encerra o Campeonato Brasileiro na outra quarta aqui no Beira-Rio contra o Botafogo, e que isso é um problema. Mas o Kudê também reclamou do gramado do Beira-Rio. Tá? O gramado do Beira-Rio, que é apontado por muitos e de fato como um dos principais gramados, os jogadores elogiam muito o gramado do estádio Beira-Rio. Hoje o gramado não estava ruim, mas estava aquém daquilo que a gente vê semana após semana no Beira-Rio. Teve um show no final de semana passado aqui em Porto Alegre, no estádio do Internacional, e acabou prejudicando um pouco o gramado, e o Kudê reclamou disso e disse que tem que reclamar do calendário, mas que às vezes os gramados também prejudicam para os jogadores não jogarem da mesma forma e acabam correndo mais, cansam mais também, e que isso também poderia ter sido um problema para o time dele hoje. Bom, o Kudê também destacou: agora é fechar da melhor forma possível o Campeonato Brasileiro. Ele foi até questionado não sobre permanência, mas se ele já estava indicando jogadores para a próxima temporada, mesmo que talvez tivesse a chance dele não ficar. Ele disse que não, que tem que fechar o ano da melhor forma possível, que depois tem eleições e só depois ele vai pensar em permanência ou não no Internacional. Aqui na zona mista do Beira-Rio, 2 jogadores pararam para falar com a imprensa. Primeiro, Depena, que entrou hoje no segundo tempo. No primeiro tempo ele já estava até aquecendo, a gente já tinha uma expectativa de que o volante uruguaio do Internacional teria alguma oportunidade e alguma minutagem, pelo menos, na segunda etapa. E o Depena falou sobre a importância da vitória. Ele destacou que pela tabela, a tabela falava por si só, a pontuação do Inter precisava e pedia uma vitória para respirar um pouco, para sair ali das últimas colocações, que o Inter não jogou como nos outros dias, mas ganhou, que era o mais importante, e que todos ficam mais tranquilos com esses 3 pontos e que agora são 3 finais para terminar o Campeonato Brasileiro. Obviamente, o Depena foi questionado sobre o seu 2023, que também é muito aquém do 2022, que todo mundo elogiou muito do Carlos Depena com a camiseta do Internacional. Ele destacou que nesse momento ele está bem, que ele teve sim problemas pessoais que todos sabíamos da questão do pai dele. Ele destacou que o pai dele teve um câncer, depois teve um AVC, que ele teve problema de saúde com a filha pequena dele, mas que ainda assim os problemas do Depena não eram só pessoais e que ele também se cobra para melhorar dentro de campo. Ele disse que não baixou o rendimento só por questões fora do gramado. E aí ele destacou que ele aceita as críticas, mas que seria melhor a imprensa ter perguntado e ter questionado ele sobre esse momento. Tanto que ele destaca: eu não gosto quando as críticas são maldosas. E aí ele destacou que ele não ficou indignado, que ele aceita as críticas, só que ele não gosta quando essas críticas são feitas com palavras maldosas ou de forma maldosa pela imprensa. Sobre 2024, se ele vai ficar aqui no Inter, ele destacou que tem que projetar o Cuiabá. Tem que projetar a próxima rodada e não a próxima temporada, mas que se depender dele, ele quer ficar jogando com a camisa 14, numeração da camisa dele, e jogando no Inter em 2024. Quem também falou e projetou o futuro aqui na zona mista do Beira-Rio foi o meia Maurício. E esse em um tom, olha, não vou dizer que de despedida, o tom que o Maurício tratou a sua entrevista aqui na zona mista do estádio Beira-Rio, porém, o Maurício falou sobre saída. E ele foi questionado sobre o interesse do Flamengo. A gente trouxe a informação. O empresário do Maurício, André Cury, ofereceu ele nas últimas semanas para o Flamengo. Ele disse que não sabe de nada e que está com a cabeça aqui em Porto Alegre. Ele disse que nem perguntou para o empresário, que vai perguntar só depois das férias, que ele deixa para ele que ele não gosta de se envolver com essa situação, mas que ele está muito feliz aqui e que não tem planos definidos para 2024, apesar de ter a cabeça focada nessas últimas 3 rodadas do Inter no Campeonato Brasileiro. Ele destacou que provavelmente aí o empresário dele vai conversar com o presidente Alessandro Barcelos, que ele ama Porto Alegre, ama a família dele também gosta muito de Porto Alegre, gosta do Inter, e que a vontade dele é ficar, mas se pintar uma proposta que seja boa para ele e para o Inter, isso deve acontecer. Só lembrando a informação que a gente já trouxe, o Inter tem 50% dos direitos do Maurício, outros 20% do Deportivo Brasil, clube de empresários que formou o Meia, outros 20% do Cruzeiro, que serão repassados para o André Cury por uma dívida antiga do Clube Mineiro com o empresário do próprio Maurício, tem mais 10% do jogador e de seu outro empresário. Então é mais ou menos dividido assim as fatias do bolo no Maurício. O Inter quer pelo menos 10 milhões de euros pelos 50% que tem do jogador. A Atalanta da Itália já demonstrou interesse recentemente e fez uma sondagem. O que a gente escuta do Inter é que o presidente Alessandro Barcelos
quer segurar o Maurício pelo menos até junho do ano que vem, já que ele já vendeu o Johnny, vai entrar agora, já entrou, aliás, na primeira quinzena de novembro, os primeiros 109 milhões da Liga Forte do Futebol, e que dá um fluxo de caixa importante que daria para segurar essa venda do Maurício, a ver se vai de fato pintar uma proposta por ele. E o Maurício também destacou em relação ao jogo contra o Bragantino sobre a fala do Pedro Caixinha, que a gente até repercutiu ontem à noite aqui no canal, que ele destacou que ele venceria o Internacional aqui no Beira-Rio depois da derrota num jogo atrasado lá no Maracanã, no Rio, contra o Flamengo. E ele disse que sim, que isso entrou no vestiário, os jogadores assistiram essa entrevista do técnico português do Bragantino e que sim, serviu também de combustível, por que não, para o Inter vencer essa partida tão importante. O Inter 11º colocado agora, 46 pontos, alívio. Alívio, principalmente, é a palavra que toma conta do bastidor do Internacional agora para essa reta final. Cuiabá, Corinthians e depois tudo contra o Botafogo na outra quarta-feira aqui no Estádio Beira-Rio. Tá certo, pessoal? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, que a gente volta para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.